Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Iniciamos agora mais uma edição do programa Espiritismo e Educação, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui ao vivo para fazer o tema de hoje, conversarmos e, portanto, aguardamos a sua participação. Aproveite aí o chat do Facebook e do YouTube para enviar a sua mensagem. Eu, Marcos Demário, do Rio de Janeiro, e aqui do lado, na tela, nós temos também um outro carioca. Não temos, não? Ronaldo Gomes, seja bem-vindo. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que possamos ser apenas um intérprete dos nossos próprios anseios, mas com a inspiração do alto. Muita paz, gratidão a todos, Marcos. Nada. Nós é que agradecemos a você, Ronaldo, estar aqui conosco, fazendo essa parceria. E você já viu aí na tela os canais de comunicação para a sua participação. E hoje nós vamos ter a segunda parte do estudo que estamos fazendo, tendo por base um texto do espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Edivaldo Pereira Franco, e que nós estamos trabalhando o conceito espírita da educação. O texto da Joana de Ângeles está aqui, nesta obra, Estudos Espíritas, publicação da Federação Espírita Brasileira, e vou mostrar aqui de novo, pronto, para todo mundo ver, está aqui, ó. E o texto que nós estamos trabalhando, ele é do capítulo 23, que tem por título Educação. Nós já falamos aqui que o Espiritismo é doutrina de educação do ser imortal. E, aliás, o programa de hoje, ele tem, assim, um viés um pouco mais especial, porque nós estamos na véspera, que hoje é dia 17, estamos na véspera do dia 18. E você, espírita, que está nos acompanhando, já deve estar lembrando de alguma coisa. Dia 18 de abril, isso mesmo, 18 de abril de 1857, quando foi lançado, lá em Paris, França, o Livro dos Espíritos. E, com isso, tivemos o lançamento do Espiritismo, ou Doutrina Espírita. Então, o programa de hoje é uma homenagem aos espíritos superiores e ao codificador Allan Kardec, por todo o trabalho que realizaram para nos dar esta doutrina maravilhosa. Muito bem. E nós vamos citar Kardec aqui no programa para conjugar aqui com o texto da nossa Joana de Ângeles. Nós estudamos, então, não é, Ronaldo, no programa passado, alguns conceitos que a Joana de Ângeles nos trouxe a respeito da criança, a respeito das finalidades da educação, mas não esgotamos o texto dela e ficamos hoje, né, para
podermos explorar o restante do seu texto. E aí, Ronaldo, por onde nós vamos começar, então, essa arqueologia do texto de Joana de Ângeles? Eu vou iniciar no próprio texto e depois dando consequência com o Livro dos Espíritos. Que, aliás, eu, pesquisando aqui o Livro dos Espíritos, só botei assim, a palavra educação, aí você começa a entrar em vários assuntos aqui que Kardec faz. Então, mas eu quero ler o texto, que é justamente para que possamos dar uma ideia exata do que Joana fala e do que Kardec, os espíritos, vêm trazer para nós, e ainda mais agora com o aniversário. Como a doutrina nos ajuda nesse aspecto da educação. Porque, como ela diz aqui, a educação abrange vários aspectos. É a própria vida em si. Então, ainda que nós ainda estamos longe de compreender, de entender, eu falo isso, Marcos, porque ainda vivenciamos todo um aspecto ainda cognitivo, uma educação propriamente falando do intelecto. Mas vamos chegar lá. Ao educador, ela inicia assim já nessa segunda parte. Além do currículo a que se deve submeter, são indispensáveis conhecimentos da psicologia infantil, das leis da reencarnação, alta compreensão afetiva junto aos problemas naturais do processo educativo e harmonia interior, valores esses capazes de auxiliar eficientemente a experiência educacional. Quem olha assim, quem lê o que Joana está falando, vai falar, isso é uma utopia. É aí que eu quero começar, Marcos. É uma utopia, Marcos, o que ela está colocando? Você entendeu onde eu quero chegar, porque é uma utopia. Perfeitamente. Vamos lá, então. Utopia. Esse termo, ele significa algo que não é possível alcançar. Algo que fica só no ideal, só no sonho. Quer dizer, algo que é impossível, é uma utopia, tá? Só nos seus delírios. É assim que se entende essa palavra utopia. Mas vamos aqui dissecar o texto da Joana de Ângeles para ver se é realmente. Então, ela está se referindo aqui ao educador, tá? E nós já falamos aqui, né, Ronaldo? Educador não é só o professor. O pai é o educador, a mãe, o avô, a avó, o evangelizador da infância, enfim, todo e qualquer responsável por uma criança, por um adolescente, é um educador. Então, vamos lá. Então, para todos nós educadores, então, além do currículo a que se deve submeter, então esse é o primeiro ponto, a existência de um currículo, porque existem diretrizes. É claro que não se pode fazer o trabalho educacional de qualquer jeito. É como nós aqui no programa, né, Ronaldo? Nós não podemos chegar aqui, faltando 5 minutos para colocar o programa no ar. Ronaldo, vamos falar do que hoje? Não, claro que nós precisamos pensar no tema previamente, então isso não deixa de ser um currículo, um planejamento que nós vamos fazendo. Agora, o que se espera é que esse planejamento seja flexível, que ele também tenha espaço para a participação do educando e assim por diante. Mas um currículo, ele sempre haverá de existir, seja em linhas mais gerais, seja em linhas mais específicas. Ok, até aí, nada demais. Só que a Joana diz que o educador tem que ir além do currículo. Agora que vai começar a situação. Diz ela que são indispensáveis, olha só, hein? É indispensável os conhecimentos da psicologia infantil. Ronaldo, já deve ter aí telespectador que está dizendo, como assim? A Joana de Ângeles está mandando eu fazer um curso de psicologia? É isso? Não, claro que não. Não, ninguém precisa correr para a faculdade. Ninguém precisa se tornar psicólogo. Não é isso. Mas conhecer a psicologia infantil. Seja através da leitura de bons livros, seja através de pesquisa na internet, assistir vídeos, né, por exemplo, que falem bem, que mostrem como é o crescimento da criança, não apenas a questão biológica, mas psíquica,
os estágios de desenvolvimento, enfim. Então, conhecer psicologia infantil, problema dos traumas, como lidar com o sim, com o não, e assim por diante. E nós temos aí autores muito bons com as suas obras e também na internet. Então, é importante. Ainda mais hoje, Marcos, perdão, que convivemos com crianças especiais, autismo, enfim, com várias especialidades. Como todos nós também temos as nossas deficiências. Então, mais uma importância de se buscar realmente esses conhecimentos. O canal da Ieda Freitas, salutam. Olá, paz e saúde. Andréa Rezende também, gratidão a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Muita paz. Mas então, Marcos, é Minas Gerais. Andréa, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais. Ivonete, boa noite, Marcos. Gratidão também, Ivonete, muita paz. Então, Marcos, não é ser um expert do assunto, mas isso. Quando você está à frente da educação, e hoje nós temos a informatização, temos aí o YouTube, qualquer canal você buscar aí, você vai encontrar inúmeras oportunidades que lhe dará conhecimento e um vasto assunto sobre temas variados sobre a psicologia infantil. Com certeza, não é por aí. Você não precisa ser um expert, mas é preciso conhecer psicologia infantil para melhor lidar com a criança, o seu filho, seu aluno. E hoje não é difícil fazer isso. Mas a Joana também diz que é indispensável os conhecimentos das leis da reencarnação. Ora, a reencarnação é um dos princípios que formam a doutrina espírita. Nós, espíritas, acreditamos nas múltiplas existências, ou seja, que já tivemos existências anteriores, as chamadas vidas passadas, estamos tendo esta existência, e que haveremos ainda pela frente de ter novas existências, sempre de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E a reencarnação é um instrumento pedagógico de Deus. Algumas pessoas até pensam, né, que estar reencarnado aqui na Terra é castigo. Não. Claro que nós temos muita dor, nós temos muito sofrimento, nós temos muitos problemas, mas não temos somente isso. E a reencarnação nos dá a oportunidade de reparar o passado e construir o futuro. Então, é sim um instrumento pedagógico divino. Então, nós precisamos conhecer melhor a reencarnação com as suas finalidades, as consequências dos nossos atos, a ligação entre as diversas existências, as questões das provas, das expiações e assim por diante, porque tudo isso influencia a educação, influencia em como o educando, esse espírito reencarnado, se encontra aqui na Terra. Então, temos que estudar a reencarnação. Mas a Joana também diz aqui, Ronaldo, que é indispensável olha o termo que ela usa, alta compreensão afetiva junto aos problemas naturais do processo educativo e harmonia interior. Valores esses capazes de auxiliar eficientemente a experiência educacional. Bom, vamos conversar sobre isso. Alta compreensão afetiva. Aqui, nós podemos até perguntar para todos que estão nos assistindo, você tem sentimento? Você sente? Você se emociona? Você se magoa? Você fica alegre? Todo mundo vai responder que sim. Claro, porque esse é o ser humano. Porventura, vamos a outra pergunta. A criança não é um ser humano? É, todos nós vamos agora. Claro que a criança é um ser humano. Ora, se a criança é um ser humano, ela também tem sentimentos. Ela também se emociona, ela fica triste, ela fica feliz, e assim por diante. E, portanto, nós precisamos reconhecer esse mundo, o mundo emocional da criança, e entender que os nossos atos, nossas palavras, presença e não presença, e assim por diante, tudo isso influencia e marca a criança,
que é o espírito reencarnado, passando pela infância, por esse período. Bom, mas adquirir tudo isso só daqui a 10 encarnações, porque eu estou muito longe disso. Por isso, esse dizer da Joana de Ângeles é utópico. Olha só, voltemos, vou lembrar o que o Ronaldo acabou de colocar. Mas a Joana de Ângeles não está dizendo que nós temos que ser expertos em todas essas coisas. Mas ela está nos lembrando que não podemos esquecer dessas coisas. Não podemos deixar de lado tudo isso. Precisamos saber trabalhar. Para saber trabalhar, é preciso estudar, conhecer, compreender e se trabalhar. E você vai fazendo isso, pouco a pouco, mesmo errando. Mas é melhor você tentar acertar, errar, para se corrigir, do que nunca tentar. Então, é isso que a Joana está falando aqui. Todo educador precisa, então, conhecer um tanto quanto de psicologia infantil. Como espírita, precisa mergulhar na reencarnação, porque a criança é um espírito reencarnado. Precisa levar em consideração o lado emocional, afetivo desse ser que está em desenvolvimento. Dá para fazer, não dá, Ronaldo? Marcos, aí vem uma outra questão. Então, cabe, então, as ideias inatas nesse exato momento para compreendermos a psicologia infantil? Ou não tem nada a ver esse assunto sobre ideias inatas? Sobre educação como o conceito que Joana de Ângeles está colocando para nós? Boa parte dos psicólogos não aceitam as ideias inatas. Mas é compreensível, porque eles têm a visão meramente biológica do ser. Tá? E as ideias inatas implicam na reencarnação, na imortalidade da alma, ou seja, aquilo que o ser, o espírito, já está trazendo com ele. Como a maioria dos psicólogos são de linha materialista, é claro que as ideias inatas são descartadas, como são descartadas por boa parte dos pedagogos, porque eles não consideram a alma com a sua pré-existência e as aquisições que já fez nas vidas passadas. Mas o Espiritismo traz de volta essa questão das ideias inatas, a partir dessa visão da alma imortal que nós somos, que pré-existe e que sobrevive, e que já teve outras experiências encarnatórias, que não ficam perdidas. E elas vêm justamente através das ideias inatas, aquilo que já está com você, porque já é aquisição, já é experiência realizada em alguma existência passada, ou mesmo aprendizados feitos no mundo espiritual, no intervalo entre as encarnações. As ideias inatas vão, na verdade, revolucionar a psicologia e a pedagogia, quando elas forem aceitas, mas elas só podem ser aceitas quando o viés for espiritualista sobre o ser. Enquanto nós não nos considerarmos uma alma que já teve outras existências, é claro que as ideias inatas serão rejeitadas ou terão outras explicações que, na verdade, não conseguem explicar. Não sei se você sabe, Ronaldo, os nossos telespectadores, que a ciência, de uma forma geral, a ciência psicológica, a ciência pedagógica e assim por diante, a ciência não sabe explicar o chamado gênio, a criança, que antigamente se falava a criança prodígio, a criança de altas habilidades. Eles não sabem explicar qual é a origem disso. Não existe nenhuma teoria científica que consiga explicar. Mas se você colocar a reencarnação com a alma imortal, aí você explica de onde vem essa inteligência precoce, de onde vem essa habilidade que espanta todo mundo. Então, as ideias inatas, com certeza, entram nesse arcabouço, nesse campo da psicologia do ser. Pois é aí que eu quero entrar no Livro dos Espíritos, na pergunta 199, se você tiver aí. Vamos lá, já estou abrindo aqui.
Porque Kardec, ele fala ali o que sucede ao espírito de uma criança que morre em pequenina idade, né? Então, ele vai dissertando e tal, e no segundo parágrafo, que o texto é grande, mas olha só, ele vai recomeçar uma outra existência. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Então, lá, recomeça a outra existência. Mas aí ele vai dissertando, tal, ele fala ali, aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido da educação. Eu queria parar aí, para que possamos compreender, separar o processo da educação com essas ideias inatas do que o espírito já traz em si, de outras vidas, vidas só temos uma, é que é a do espírito, mas de outras existências, personalidades, em que ele vem nessa existência para dar continuidade ao processo de educação na moral, dos valores, etc. Mas aqui ele é taxativo. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido da educação. E aí, Marcos, esse texto chama atenção. Ou aparentemente está distorcendo o que Joana está falando. Não tem distorção nenhuma aí, não. A colocação de Kardec é perfeita. Se a infância fosse um estado de inocência, ora, nenhuma criança poderia revelar más tendências, não é mesmo? Mas é fato, como ele bem aqui coloca, é fato que todo mundo tem história para contar de uma criança que já em tenra idade demonstra más tendências. E sem que tenha sofrido, né, esse processo de educação, essa influência. Ou seja, é o espírito revelando o que já traz consigo. Portanto, nós temos aí tanto as ideias inatas quanto as tendências de caráter, que já se revelam no ser pequenino. E o Espiritismo, então, vem acabar com essa história. Não, ele é muito pequeno, ele é muito inocente, ele ainda não sabe das coisas. Nós temos mães que falam assim ainda. Não, ele não sabe, não pode. Quem diz que ele não sabe, ele é um espírito que está reencarnado. Olha para ele, olha o que ele já está fazendo. Tá? Quando você fala para ele assim, ele está lá pequeno, 1 aninho, no máximo 2 anos de idade lá, você vai lá, ele pegou um objeto qualquer, você vai lá, tira da mão dele e diz assim, não, olha, isto aqui não pode, não é brinquedo, isto aqui quebra e pode machucar. E ele pega, já olha para você, aquele olhar de fuzilamento, e começa a bater e berrar, Ué, de onde o Espírito está trazendo isso? Quem foi que ensinou isso para ele? Ninguém. Ninguém ensinou ele a agir dessa maneira. Portanto, é algo que ele já traz consigo. Tá? Então, muito cuidado, principalmente as mães, muito cuidado com isso. Tá? Nós temos que acabar com essa história de que muito pequeno ele é inocente e não sabe o que faz. Não é bem assim. Esses aspectos que é importante. Olha só, eu estou indo da 199, vou dar um salto gigantesco agora, anterior, do início, quase no início lá, no início, prova da existência de Deus, Marcos. Na questão 6, por favor. Eu estou fazendo essa fragmentação para que possamos compreender melhor, entendeu? Eu não estou fazendo nada mais do que Kardec fazia com o pedagogo também eu estou fazendo a mesma situação. Então vamos lá. No 6 ele diz assim, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Olha que interessante. Por que eu estou colocando isso? Porque é uma mistura nas escolas, faculdades, não se pode falar em Deus, não se pode falar em religião. Tá, concordamos. Mas Kardec aqui faz uma pergunta aos espíritos para desmistificar esse sentimento de religiosidade para com Deus, enfim. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto de uma educação religiosa? É isso que ele está querendo dizer. Uma educação religiosa ou alguma coisa parecida, resultado das ideias adquiridas? Olha a resposta dos espíritos. Se assim fosse, o que existiria nos vossos selvagens
esse sentimento. E aí, Marco? Mais uma razão que estamos falando de espíritos. Exatamente. Recentemente eu escrevi um texto abordando isso, e lembrando assim, sim, a escola é laica. Ok, a escola pública é laica, boa parte das escolas privadas são laicas. Ok, então Deus não pode ser debatido, não pode ser discutido, porque levaríamos ao campo da religião. E a religião não pode entrar na escola, seja ela da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio ou do ensino superior. Bem, mas a proposta não é discutir Deus do ponto de vista desta ou daquela religião ou doutrina religiosa. Deus faz parte da cultura humana, como os espíritos responderam a Kardec. Ora, se a ideia de Deus fosse resultado de um sistema educacional, como você explica que os selvagens indígenas, os povos indígenas, tenham essa crença em Deus? Mesmo que usem outro nome, mas eles têm a crença num ser supremo, superior. E eles não sofreram a educação da civilização ocidental, certo? Isso está na cultura humana. Então, nós precisamos desvincular Deus da religião para entendermos que Deus faz parte da nossa cultura. E aí nós podemos discutir, sim. Mas sabe qual é o problema, Ronaldo? É que, historicamente, Deus ele foi aprisionado pela Igreja Católica como exclusividade dela, que, aliás, lá no ano 325, se arrogou ser a única representante tanto de Deus quanto de Jesus aqui na Terra. E, a partir dali, eu sempre bati nessa tecla, a partir do ano 325, que é o ano de fundação da Igreja Católica, nós deixamos de ter a história do cristianismo propriamente dito para passarmos a ter a história do catolicismo, que é uma interpretação particular do cristianismo. Como a Igreja Protestante, com todas as suas ramificações, é também uma interpretação do cristianismo. O próprio Espiritismo é uma interpretação do cristianismo, porque nenhuma dessas doutrinas, de fato, é o cristianismo. Tá, mas onde eu encontro, então, o cristianismo? No Evangelho. Ali está o cristianismo, ou seja, os ensinos de Jesus. Esse é o cristianismo. Agora, os debates que nós fazemos, as interpretações, as doutrinas que criamos e assim por diante, não são o cristianismo. O espiritismo veio justamente reviver o Evangelho, porque o espiritismo não é criação de um homem, ele não é criação de Allan Kardec. O espiritismo, ele surgiu a partir dos ensinos dos espíritos superiores. Então, tem uma ligação maior ao reviver o cristianismo. Então, claro que nós podemos debater Deus na escola, a nível cultural, ou como você bem colocou, Ronaldo, a nível de religiosidade, de espiritualidade. É possível, claro que pode, sem problema nenhum. Mas o problema é que trazemos Deus humanamente falando, como se tivesse as mesmas aptidões, as mesmas situações que nós temos, os mesmos defeitos. E não divisamos Deus como divindade, como ele tem que ser, de forma espiritual que transcende, de fato, até o que eu penso, o que eu acho. Então, nós estamos levando Deus como meramente humano também, com todas as deficiências. Marcos, esse é um outro grave erro. Sem dúvida, sem nenhuma dúvida. Deus é incomparável com qualquer coisa humana. Não há termos de comparação. Tudo que existe na Terra, todos os seres, incluindo a nós mesmos, os seres humanos, nós somos extremamente imperfeitos e materializados. Então, nós não podemos querer interpretar Deus, julgar Deus, entender Deus do nosso ponto de vista,
com analogias, comparações com o que temos aqui na Terra. Como diz os Espíritos, Deus é o ser incriado. Deus é o princípio de tudo. E nós não temos palavras para definir Deus. Então, nós temos que entender que ele transcende, como você bem colocou, qualquer visão humana. Mas, infelizmente, você colocou bem, prevalece ainda essa ideia, porque isso vem lá dos antigamente. Lá na Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica deixou crescer a ideia do Deus antropomórfico, que é o Deus à semelhança do homem. Aí o Michelangelo, esse grande artista, vai lá na Capela Sistina, que o Vaticano estava construindo lá com o Papa pede para ele fazer a representação de Deus lá no teto da Capela Sistina, e ele faz. O que ele faz? Ele pinta um trono com um velho de barbas sentado no trono, ladeado de anjinhos, cantando para ele. É o Deus antropomórfico, o Deus representado como se fosse um ser humano. Isso. Deus transcende isso. E é essa discussão realmente que nós temos que fazer e que o Espiritismo nos facilita. E eu gostaria de deixar claro aqui a todos que o Marcos está comentando, que eu estou comentando, tem nada a ver contra o catolicismo. Até porque são homens que estão à frente, que deturpam isso, fazendo lavagens cerebrais. Não é eu, não. Isso é estudo. Isso é estudo. Há pouco tempo, o próprio Papa, se não me engano, João Paulo, não foi o Paulo, o Francisco, foi o outro, que se desculpou da Inquisição, das atrocidades em nome do cristianismo, que fizeram, como os protestantes, enfim. Então, a religião em si não tem culpa de que certos homens à frente da sua religião o fazem. É para deixar claro esse aspecto. O cristianismo, o catolicismo, os protestantes têm inúmeras... eu bato palma muitas vezes, porque fazem um belíssimo trabalho. Não tem nada a ver, como também no meio espírita, pessoas que estão à frente aí deturpando totalmente os ensinamentos. É só essa observação, Marcos, para ficar claro para quem está nos ouvindo. E isso, Ronaldo, é importante, antes de você prosseguir, e você colocou no próprio movimento espírita, e muitas vezes nós vemos as pessoas confundirem o movimento espírita com o espiritismo. É claro que no movimento espírita nós vamos nos decepcionar com alguém, né? Ou deturpações de repente vão acontecer, mas que pertencem a nós, seres humanos, não tem nada a ver com a doutrina. Então nós temos que entender bem isso e separar as coisas. Nós podemos discordar da ideia, daquela prática, enfim, mas isso não pode ser levado para o campo pessoal. É isso aí. Então, tomemos esse cuidado. Eu gostaria que você lesse a 813, por gentileza. Opa, 813, vamos lá, abrindo, vamos lá na 813. Estou misturando as coisas, é muita coisa. Educação. Daqui a pouco eu vou ficar confuso aqui, mas vamos lá. 813. 813. Aqui, vamos lá. Então, continuando aqui aos nossos telespectadores, calma, nós não esquecemos da Joana de Ângeles, não. Não, calma, é que tudo tem a ver uma coisa com a outra. Então, vamos lá, questão 813 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Respondem os Espíritos. Sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. Está tudo aí que a Joana está falando. Essa deturpação da educação é imprescindível, impressionante. E nós temos que entender, e olha só, os Espíritos foram muito claros aqui, educação moral.
É a grande tese da doutrina espírita. E a verdade é que a educação de hoje, por mais complexa, complicada, etc., que ela possa ser a nível curricular, de metodologias e etc., a grande verdade é a seguinte: a educação que promovemos hoje, ela não educa. Ela ilustra, ela dá conhecimentos, formação técnica, mas educar mesmo não educa. E olha, que não sou só eu que falo isso. Leon Denis já falava isso no início do século XX, que a educação precisa ser totalmente reformulada. E é o que os espíritos responderam a Kardec aqui. A sociedade é culpada. É culpada por quê? Porque não trata da educação moral dos seus indivíduos, daqueles que formam a própria sociedade. Nós assistimos agora, recentemente, a um caso que nós devemos trazer aqui para o programa, que aqui no Brasil nós começamos a ver as nossas escolas sendo invadidas com pessoas armadas e atirando indistintamente sobre professores e alunos. Muito bem, nós temos que tomar medidas. Claro que precisamos tomar medidas, porque isso não pode continuar a acontecer. Então, quais são as medidas? O que é que nós estamos vendo as instâncias governamentais falarem e se movimentarem? Bom, precisamos colocar policiais armados nas escolas, detector de metal no portão de entrada, câmeras de vigilância, revista nas mochilas. Precisamos também monitorar as redes sociais e agilizar a polícia para prender quem falar qualquer coisa em relação à violência nas escolas. Nós não vamos dizer aqui que algumas dessas medidas não têm que ser colocadas de alguma maneira em prática. Mas temos que aqui afirmar que essas medidas vão enxugar o gelo. Essas medidas atingem apenas os efeitos. Por que estamos com tanta violência dentro das escolas, nas ruas, na sociedade em geral, com tanta corrupção? Porque há décadas que nós deixamos a educação moral de lado. E agora que a situação está chegando num nível quase que insuportável, nós continuamos a não querer discutir a educação moral, a formação do caráter, a correção das más tendências e o desenvolvimento das virtudes. Está mais do que na hora de trazermos de volta Pestalozzi. E é isso mesmo. Lá com o seu Instituto de Yverdon, na Suíça, no início do século XIX, de 1805 a 1825, as suas obras, que não estão traduzidas para o português. Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi, foi o educador que lançou para o mundo a educação moral e demonstrou na prática as boas consequências da educação moral, que vai direcionar a educação intelectual. E o Espiritismo veio resgatar isso. Está aqui os Espíritos. Não estamos falando da educação, estamos falando da educação moral, que é responsabilidade da sociedade. Isso aí. E voltando em Joana, e aí nós vamos ler o texto praticamente até o final, porque é todo o que Kardec, o que ela está colocando aqui, conceituando. As leis da reencarnação, quando conhecidas, penetradas, necessariamente aplicadas, conseguem elucidar os mais intrincados enigmas que defrontam o educador no processo educativo. Isto porque, sem elucidação bastante ampla, nem sempre exitosa, hão redundado as mais avançadas técnicas e modernas experiências. A instrução é setor da educação, na qual os valores do intelecto encontram necessário cultivo. Olha que bacana, tudo que nós estamos falando, Marcos. A educação, porém, abrange área muito grande, na quase totalidade da vida. No período de formação do homem, é pedra fundamental,
Por isso que ao Instituto da Família compete a indeclinável tarefa, porquanto pela educação e não pela instrução apenas, se dará a transformação do indivíduo e, consequentemente, da humanidade. Tudo o que nós estamos falando, que você acabou de reforçar nesse aspecto, da educação moral. Não só intelecto, faz parte. Conhecer, desenvolver o conhecimento, a ciência é importante em todos os seus aspectos. Mas, se ela não corrige o homem em suas deficiências, o espírito encarnado no seu melhoramento, na sua reparação com ele mesmo e com o outro, e aí já dizia o grande educador que está esquecido para nós na humanidade, que foi o nosso Mestre Jesus, que é o nosso Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, dando-nos o exemplo do que é a moral. A moral não vê o erro do outro, pelo contrário, se o vê, respeita. O problema é dele, não é meu. Eu tenho que respeitá-lo, até porque, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, eu também cometo erros, talvez não igual, pior do que o dele, mas também cometo os meus erros. Isso é um processo de uma educação moral, é o processo de se reconhecer perante o outro, que também tem seus direitos, como tem seus deveres. Eu também tenho meus direitos, tenho os meus deveres. Respeitar, empatia, fazem parte desse processo. Porque se colocar no lugar do outro, nós não queremos. Nós invadimos o espaço do outro. Nós queremos que o outro resolva os nossos problemas. Jogo as minhas frustrações no outro, culpo o outro e fico me eximindo de qualquer responsabilidade. Porque é mais prático, porque intelectualmente é muito melhor. Eu sou indiferente a qualquer coisa que está acontecendo com o outro, porque esse é o processo da educação, do conhecimento, da ciência. Indiferença. Mas a educação que prima pela transformação do homem como homem integral, aí sim, esse prima pelo amor, pela empatia, vendo o outro como a si mesmo. Ronaldo, você fez colocações muito importantes, muito mesmo, a começar aí pelo amor, né? Porque o amor, como já dizia Pestalozzi, ele é o fundamento da educação. É impossível educar sem amar. Agora, quem ama vai realizar todos os esforços para respeitar o outro, respeitar os direitos. E você colocou bem, mas hoje o que nós estamos fazendo? Nós exigimos que os outros nos respeitem, os meus direitos. Só que você atropela os outros, né? Ao querer que os outros respeitem os seus direitos, você vai lá e atropela e passa por cima e exige como se os outros não tivessem os mesmos direitos. Mas todos nós somos filhos de Deus, todos somos seres humanos, todos somos espíritos reencarnados. Portanto, como proclama o Espiritismo, os direitos são iguais. Mas aí como é que nós vamos atingir o respeito, então? Ora, quem está assistindo nosso programa e ouviu o Ronaldo já sabe. Nosso Mestre Jesus nos ensinou. Ora, faça ao outro o que você deseja que o outro lhe faça. E esse princípio está ligado a este outro. Amai-vos uns aos outros. Amor. Aí sim. E aí entra o que o Ronaldo também acabou de colocar, a empatia. Que está tão em falta hoje em dia, precisamos trabalhar tanto isso na família e na escola. Mas o que é empatia? O Ronaldo também já explicou. Saber se colocar no lugar do outro. E eu vou até um pouquinho além. Saber sentir o outro. Então, é saber se colocar no lugar do outro, saber sentir o outro. Do mesmo jeito que queremos que façam conosco. Todo mundo conhece aquela expressão. Mas você tem que me compreender. Então, você também tem que compreendê-lo. Se você quer que o outro faça um esforço para compreender a sua situação, para compreender os seus sentimentos, o seu momento, você tem que fazer esse mesmo esforço para com ele. Ora, isso não é educação?
Isso não é o próprio ato educativo que precisa acontecer tanto na família quanto na escola? Vou dar aqui um exemplo, mas bem prático. Nós acabamos de passar pelo período da Páscoa, e a Páscoa está muito ligada aos coelhinhos e ovos de chocolate. É claro que você não vai... Chega uma hora que você não tem condição de ficar dando ovo de Páscoa para todos os filhos, para todos os netos, para todos os sobrinhos netos. Não dá. É impossível. Não é? E nós tivemos uma cena que família muito interessante, porque a garota, que ainda é pequena, né, disse assim, mas o tio Marcos e a tia Marília, né, que é minha esposa, né, eles não me deram ovo de chocolate. E o pai estava perto, ouviu, se virou para elas, olha só, você não pode reclamar nada, porque eles vivem cuidando de você, vivem dando presentes, não é mesmo? Você sabe disso, não é? E você, inclusive, adora ficar com eles. Então, você não pode chegar para eles e reclamar que eles não te deram um ovo de Páscoa. Entendeu? Aí, quem viu a cena disse que ela balançou assim a cabeça. Não, isso né? Então, conversa encerrada. É isso que nós temos que trabalhar. Isso é educar. Para que ele entenda. Vai com calma. Na verdade, você acha que tem o direito de reclamar o ovo de Páscoa, mas, na verdade, você não tem o direito, não. Por tudo que fazem por você. Que, aliás, está muito acima de um ovo de Páscoa, né? Então, e aí ela entendeu, ela pensou, realmente, é verdade. Isso mesmo. Isso é educação. 917, Marcos. Opa, eu gostaria de ler, mas eu gostaria de ler lá no finalzinho dela, praticamente quase no final, se não me engano, o terceiro parágrafo, que ela é muito grande, né? O Fenelon faz as observações lá, enfim. Isso. Mas no finalzinho, vê se você acha aí. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. O terceiro parágrafo, lá no finalzinho. Certo. Achou? Achei. Contudo, você pode ler, por gentileza? Contudo, ela só obterá... Deixa eu ver aqui, exatamente essa parte aqui. Eu posso ler? Leia você, até eu encontrar aqui. Tá. Contudo, ela só se obterá, lá no finalzinho, se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Aí ele continua, a educação, olha que interessante, eu gostaria que atentarmos para esse aspecto. A educação conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Olha que interessante, corroborando com tudo o que Joana está falando. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. É aí que eu queria fechar o ponto, que Joana está falando sobre esse aspecto. Da educação, não só instrução. Marcos, a humanidade tem errado. Quando eu falo humanidade, é ao longo do tempo sobre o processo de educação. Porque Jesus é o divisor de águas para mim, trazendo o verdadeiro sentido da educação, que é a educação moral, educação da transformação do homem velho para o homem novo. Jesus trazia todo o conhecimento das ciências. Mas, no entanto, o que ele veio trazer de fato foi justamente extirpar o egoísmo, que abafa justamente o amor, que abafa justamente o sentimento. Abafa não, ele acaba querendo extinguir, deixar inexistente o sentimento. Numa palavra, a moral, a empatia. E Jesus veio justamente resgatar isso com seus exemplos. Ele exemplificou para nós o que é a educação moral. 12 homens, ele transformou esses 12 homens.
todos, e muitos deles tinham conhecimento, eram estudiosos, outros não, mas outros sim. Com o doutor da lei, conversando com Nicodemos, ele mostra esse aspecto. Ué, tu és doutor em Israel, tem todo esse conhecimento. Com Emmanuel, que deixa claro também que teve com ele, com o conhecimento que ele tinha, mas faltava esse alicerce da educação, dos sentimentos, dos valores, da moral, do amor. É verdade, Ronaldo. A Joana de Ângeles, aqui nessa obra Estudos Espíritas, saindo aqui agora do capítulo 23 e indo lá para a introdução, ela conta aqui uma pequena história, né, de um jovem que vai lá procurar, né, um sacerdote, né, e ele procura Hilel. E vai lá e diz assim, olha só, eu quero que o senhor me explique a Bíblia no tempo em que eu aguentar ficar em pé num só pé. É possível? O Hilel olhou para ele, perfeitamente. Fique na posição, apenas sobre um pé. E o rapaz se colocou na posição e o Hilel disse, ama. Aí o rapaz, mas só isso? Sim. Mas, e todo aquele conteúdo da Bíblia? Ah, todo esse conteúdo da Bíblia é só para tentar explicar o amor. Mas o amor é a essência. E Jesus, como o maior educador da humanidade, veio justamente nos trazer isso. Colocar para nós, olha só, o amor é tudo. Porque Deus, como Pai, é amor. Deus fez a sua criação por amor. Tudo no universo, tudo na sua criação vibra no amor. O que está faltando para vocês aqui na Terra é vocês entenderem o amor como o maior dos sentimentos e começarem a se amar. Não é ficar fazendo discussões teóricas em toda a base do conhecimento humano. Porque sem amor, olha as guerras, olha a corrupção, a violência de toda a ordem, preconceitos, discriminações, etc, etc. Sem o amor, vocês estão deixando o egoísmo e o orgulho campearem. Vocês precisam se amar. Começar a discutir amor. Entender o amor. Isso é essencial no campo da educação. E então, o conceito de educação espírita que a Joana de Ângeles nos traz é esse. O resgate do amor na educação. Porque é exatamente isso que está faltando. E ela continua encerrando, ratificando, com todo o preceito, todo o ensinamento que os Espíritos nos traz através de Kardec. No lar, assentam os alicerces legítimos da educação, que se trasladam para a escola, que tem a finalidade de continuar aquele mister, de par com a contribuição intelectual às experiências sociais. O lar constrói o homem, a escola forma o cidadão. Belíssima mensagem. Muita paz a todos. Marcos, obrigado. Tavares, a todos que estão aí nos assistindo. Que Jesus... Muito bem. Eu que agradeço a você, Ronaldo. Eu posso atender agora. Fala. Que estamos aqui em mais uma edição do nosso Espiritismo e Educação, deixando já o convite a todos que estão nos assistindo para estarem sintonados conosco. Ah, Ivonete aí, gratidão. Gratidão a você também, Ivonete. Então, a todos que estão aqui conosco, vamos deixar já o convite para toda segunda-feira, 8h30 da noite, nos acompanhar e participar aqui do Espiritismo e Educação. E lembrando, em homenagem ao nosso Allan Kardec, ao Espírito da Verdade e a todos os amigos espirituais que trabalharam incessantemente para a publicação de O Livro dos Espíritos e o lançamento do Espiritismo, a importância de estudarmos. Quanto mais estudarmos, mais compreenderemos o Espiritismo e poderemos colocá-lo em prática como deve ser
para a nossa transformação moral e a transformação moral da humanidade. Fica aqui nossa homenagem a Allan Kardec e aos espíritos superiores. Um grande abraço a você, paz em seu coração, até a próxima segunda-feira. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.